Boa tarde, meu amigo, boa tarde, senhora, boa tarde todos meus irmãos. Este é o programa Reflexões e eu sou Ricardo Gondim. Cá estamos nós num finalzinho de tarde, inverno, as noites começam a ficar mais frias, gostosas de dormir, e eu quero que você, meu amigo, que está conosco no programa Reflexões, saiba que nos próximos minutos, nessas próximas voltas do relógio, o nosso assunto aqui é a Bíblia. O nosso tema é a pessoa de Jesus Cristo e os valores, os princípios, as verdades que Ele nos transmitiu. Nos próximos minutos, nós não temos outro assunto aqui no programa Reflexões, senão convidar você a pensar sobre a vida, convidar você a olhar para a vida com outro ângulo. Existe sim uma outra maneira, existe sim uma outra perspectiva, e eu quero que você olhe para a vida por esta outra fresta, por esse outro buraquinho. Olha para a vida através da Bíblia, através do olhar de Deus, através das intuições que o Espírito de Deus derrama no coração de todos nós. O programa Reflexões quer nos ensinar, quer ensinar você, quer inclusive pensar junto com você que viver não é para leigos, viver não é para gente inocente, ingênua. Então deixa eu usar assim numa linguagem bem do adolescente. Viver não é para bobão, viver não é para gente tola, porque se você não tomar cuidado com a sua vida, é como os dentes da nossa boca. Se você não souber cuidar bem dos seus dentes, eles vão cariar, e você um dia vai ter que usar dentadura, eles vão embora. Se você não cuidar da sua saúde, ela deteriora. Se você não arrumar a sua casa, ela cria poeira. Se você não zelar pelas contas da sua oficina, essa sua oficina vai à falência. Se a Varig não tomar conta das suas contas, se ela não administrar contabilmente as suas contas, uma empresa do porte de uma Varig vai à falência. E a mesma coisa com a vida de todos nós. Se nós não tomarmos muito cuidado como nós administramos o nosso dia a dia, se não tomarmos muito cuidado como a gente administra as nossas emoções, como você administra os seus desejos. Tem muita gente que não sabe administrar o seu desejo. O que ele deseja, ele não tem controle, ele não tem freios. Eu, quando era criança, eu tinha desejos. Por exemplo, o meu desejo era tomar sorvete na hora das minhas refeições, na hora do almoço. E meu pai não deixava eu tomar sorvete na hora do almoço e me dizia que eu tinha que me alimentar de cenoura. E eu odiava isso. Mas eu aprendi a controlar esses desejos. Hoje, quando eu tenho desejo de tomar um sorvete um pouco antes do almoço, eu digo não, eu primeiro preciso me alimentar bem. E é nessa administração dos desejos, como eu administro os meus desejos de consumo, de compra, os meus desejos sexuais, os meus desejos e a minha libido, como é que eu administro os meus desejos? Isso é muito importante na administração da vida. E como a gente administra, por exemplo, as nossas emoções, tem horas que eu tenho vontade de bater numa outra pessoa, não posso. Tem horas que eu tenho vontade de xingar o outro. Como é que eu administro as minhas emoções? Então, a vida não é para leigos, a vida é para pessoas que têm consciência de que se eles não forem criteriosos, cuidadosos na administração da vida, ela degringola. A vida vai para o buraco. E a vida vai para o buraco, seja do presidente da República, seja do Papa, seja do atleta, ou seja do erudito da universidade. Se você não tomar cuidado como você administra a sua vida, ela degringola. E é administrar a vida com os valores do reino. Por isso é que a Bíblia é a Bíblia. Ela é norma. Ela nos ajuda, ela nos dá os instrumentos para nós melhor administrarmos a vida. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro em que estão sutilmente espalhados nos poemas,
nos provérbios, nas histórias, nos relatos da vida das pessoas, nos conselhos que são dados nas cartas e nas epístolas, ali estão embutidos princípios, valores, conteúdos de como nós administramos a nossa vida, para que ela não vá para o buraco, para que a gente não perca a vida e para que a gente não se perca na tarefa de viver. E quem é que é vencedor? Quem é vencedor é quem sabe transformar o dia a dia, o cotidiano, quem sabe transformar as relações, quem sabe lidar com o próximo, quem sabe lidar com a vitória, quem sabe lidar com as derrotas. Esse é vencedor. É a arte de vencer no dia a dia, no cotidiano, todos os dias, vencendo. Cada experiência da nossa história pode ser uma prova, e é uma prova. Como é que você lida com ela? Você ganhou muito dinheiro? Isso é uma prova. Você está doente? Isso é uma prova. Você está conversando com uma pessoa? Isso é uma prova de como é que você vai aprender a lidar com essas coisas. Então o programa Reflexões é esse esforço da Igreja Bethesda, que é a igreja que patrocina, que financia, que investe, que subsidia, não sei nem que palavra usar. É a igreja que coloca esse programa no ar para que você, meu amigo, possa ser convocado a melhor administrar a sua vida segundo os valores do reino de Deus. Igreja Bethesda é uma igreja que eu quero muito bem. Eu sou um pastor coruja. Eu acho a Igreja Bethesda a melhor igreja do mundo. Aliás, eu tinha que pensar assim, porque eu sou o pastor dela, não é? Então eu gosto demais da Igreja Bethesda e o simples esforço dela colocar esse programa no ar, para mim, é uma nobreza muito grande, porque nós não estamos aqui para ganhar novos adeptos, nós não estamos aqui para esvaziar outras igrejas, eu não quero pescar em aquário alheio, eu estou aqui apenas para contribuir, para ajudar. Inclusive você que é católico, você que é espírita, você que é agnóstico, ateu, nós queremos apenas ajudar. Nós queremos fazer uma oferta de amor, para que você possa melhor viver e que assim, melhor vivendo, você possa viver para a glória de Deus. A Igreja Bethesda está localizada, está situada na Avenida Engenheiro Alberto de Zagotes, número 1000, é o nosso endereço. Nós estamos no Jardim Marajoara, na zona sul de São Paulo. Nosso telefone é 55480500 e teremos sempre a maior alegria de receber você, de ter você conosco. Inclusive, hoje à noite nós temos um culto maravilhoso às 8 horas da noite, e se você está no trânsito e quer enfrentar o trânsito e estar conosco na Bethesda, nós começamos hoje às 8 horas da noite. Vou repetir o endereço: Avenida Engenheiro Alberto de Zagotes, número 1000. Nós da Igreja Bethesda ficamos muito felizes com a sua presença em nosso meio. Anote os nossos endereços e venha visitar-nos. Bethesda Diadema, Rua São Pedro, número 61. Bethesda Jardim das Fontes, Rua Mabel Normando, número 122. Bethesda São José dos Campos, Rua Andrômeda, número 3001. Bethesda Tatuapé, Rua Serra do Japi, número 76. Bethesda Vila das Belezas, Estrada de Itapecerica, número 1036. E Bethesda Sede, Avenida Engenheiro Alberto de Zagotes, número 1000. Compareça em uma de nossas igrejas Bethesda. A sua presença é muito importante. Reflexões com Ricardo Gondim. Quero convidar você agora para meditar comigo na palavra de Deus. Lucas capítulo 22, dos versículos 14 ao versículo 20. Lucas 22, de 14 a 20, a maior festa de todos os tempos, é o tema da nossa pregação. Vamos a ela. A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas 22, versículo 14 em diante. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente,
até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Queridos, vez por outra a gente ouve aí no jornal, na televisão, no noticiário, um milionário, a história, a notícia de um milionário que casa a filha. Vez por outra a gente ouve falar de uma festa grande, um grande evento de festa, vez por outra. E aí quando casa-se um milionário desses famosos, a gente ouve falar de quantas garrafas de champanhe importadas da França foram abertas, quantos quilos de caviar, quanto foi aquela festa, né? Quanto pagaram de cachê para os músicos. E é interessante que a maior festa de todos os tempos, a mais fantástica festa de todos os tempos, foi uma festa com um punhado de homens sentados ao redor de uma mesa, numa rua qualquer da cidade de Jerusalém, num segundo andar de portas fechadas. Foi um evento muito simples. A maior festa de todos os tempos não são esses faustos banquetes que a gente ouve falar. Foi aquele acontecimento que se deu na noite da Páscoa dos judeus, a noite que antecedia a Páscoa dos judeus, na cidade de Jerusalém. E através da narrativa que eu li para vocês hoje, o texto que eu li para vocês hoje, nós somos brindados com a oportunidade, porque isso aqui é a beleza da literatura. A literatura tem essa coisa extraordinária, que a literatura nos leva a ambientes que nós nunca estivemos. Eu, quando leio um romance, eu participo dos mundos que o autor contempla. Eu viajo para esses mundos. Eu, quando leio uma biografia, eu entro na intimidade de uma pessoa, eu entro na história de uma pessoa. Eu, quando leio um relato histórico, eu revivencio os fatos que aconteceram. Isso é a beleza da literatura. Eu leio uma ficção científica, a gente viaja por mundos imaginários e possibilidades, às vezes mirabolantes, da genialidade do escritor. E através desse texto que eu li para vocês hoje, nós somos brindados com a oportunidade de entrarmos juntos nessa festa cujo significado, cuja riqueza é tão extraordinária. Esse evento que aconteceu, singelo, simples, que nós chamamos de a ceia do Senhor, instituída por Cristo naquele dia. Nós somos convidados a entrar naquele ambiente e participar dessa hora que é tão sagrada, que em todas as expressões do cristianismo, seja católica, protestante, ortodoxa russa, armênia, grega, não importa, todas as expressões do cristianismo consideram este evento, consideram isso que eu acabei de ler para vocês, o momento mais sagrado da nossa expressão de fé. Alguns celebram uma vez por mês, como nós aqui, por exemplo, mas na tradição católica se celebra isso em toda vez que é celebrada a missa. Tamanha é a magnitude, tamanha é a expressão, é a força que tem isso que eu acabei de ler para vocês. Então, se todos nós percebermos, primeiro, o privilégio que nós temos de, através de um relato literário, que é a Bíblia, termos a oportunidade de irmos lá, estarmos lá. Porque quando eu leio esse texto para vocês,
Nós entramos nesse espaço, nós participamos dessa hora. E se nós percebermos esse privilégio que significa entrar nessa hora, eu acho que nós podemos crescer, nós podemos amadurecer, nós podemos... a ceia e aquela noite e aquela sala e o que aconteceu no partir do pão e do vinho, aquilo ali pode ter um significado tão mais profundo do que simplesmente um rito que nós cumprimos aqui nos fins de semana, no começo do mês, ou você que é de tradição católica, que faz todas as vezes que vai numa missa. Então a pergunta que eu quando li eu passei essa semana meditando e pensando nesse texto, a pergunta que eu fiz a mim mesmo foi a seguinte: qual é o significado mais profundo? Deus, eu quero captar, eu quero perceber desse momento o que é mais caro, o que nesse momento, e por que esse momento tornou-se na história do cristianismo o momento mais sagrado que nós temos, que é a hora da Santa Ceia. Por que esse momento é tão sagrado? Eu acredito que esse momento é tão precioso, porque em primeiro lugar, Jesus desejou que os seus apóstolos e, portanto, todos os seus discípulos percebessem, todos os discípulos que entram naquele ambiente, e como eu estou dizendo para vocês, nós estamos entrando através do relato, através da literatura, através daquilo que nós lemos, nós viajamos até lá, nós viajamos no tempo, nós viajamos no espaço, nós estamos lá nessa sala. Jesus queria que eles entendessem como era preciosa a companhia deles. Esse momento é tão sagrado, porque esse momento mostra que a questão de Deus com os seus apóstolos, de Jesus com os seus discípulos, a questão de Deus com os seus filhos, não é uma questão técnica, não é uma questão forense, judicial, não é uma relação organicamente institucional, é uma questão relacional. Porque no texto, não sei se vocês prestaram atenção, no versículo de número 15, Jesus afirma com todas as letras que ele antecipou aquele momento, que ele desejou ansiosamente aquela hora. E ele desejou ansiosamente aquela hora, e você tem que significar este ansiosamente em vista à luz da sua morte. Vocês que vêm acompanhando essa série de pregações que vemos fazendo no Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sabem, como eu já mostrei para vocês repetidas vezes, que o ambiente está azedando, que o ambiente está cumulativamente se tornando insuportável para Cristo. Ele sabe que vai morrer, e ele sabe porque ele vai morrer, porque ele já teve várias indicações da postura, da oposição ostensiva. Ele percebe, ele sabe que ele vai morrer. O tempo está conspirando contra ele, inclusive. Ele sabe que a hora é imediata. E nessa urgência de saber que vai morrer, olha que coisa preciosa. Ele diz assim: eu queria passar esse tempo com vocês. Eu quero passar esse tempo com vocês. Querendo mostrar com todas as letras, querendo mostrar com toda a expressão do ser dele, que a presença dos discípulos para Jesus não era para cumprir. Quer dizer, eles não são peões de um tabuleiro de xadrez, que precisam cumprir. Eu não gosto dessa visão de algumas pessoas que entendem os personagens do Novo Testamento como meros peões que cumprem agendas pré-determinadas por Deus. Jesus não é isso. Deus não quer a nós, Deus não quer você, Deus não quer relações com seus filhos baseados num jogo secreto de interesse que cumpre propósitos que a gente não percebe. Não, é relação de graça, é relação amorosa, é ter vocês comigo. Essa Santa Ceia é que Jesus queria passar momentos com eles. Por quê? Porque você me é precioso. Com qual objetivo? Porque você me é querido. O que você quer com isso? Não, eu quero você, não tem outra coisa, é você. Vão acontecer fatos que vão se desenrolar e vai
tomar velocidade daqui para frente algumas coisas, e antes que isso aconteça, o texto diz isso, antes de eu sofrer, eu quero estar com vocês, quero estar junto. É assim, se você soubesse que estava perto de morrer, se você soubesse que estava perto de morrer, o que você faria? Porque o problema, quer dizer, a nossa dificuldade é que nenhum de nós sabe quando vai morrer. Nós não sabemos. Mas se você soubesse, se você tivesse indicadores claros de que você ia morrer num determinado tempo, que morrer todo mundo vai, mas eu digo num determinado tempo, o que você faria? O que Jesus fez? Foi para uma sala e celebrou um jantar. Fez um jantar. Eu sugeri para vocês, e eu quero insistir que vocês façam isso. Vão numa livraria, eu acho que na Livraria Cultura tem. Comprem um DVD chamado A Festa de Babette. Se você não conseguiu o DVD, vá num sebo e compre o livro lá que diga assim, eu quero um livro que tenha esse título, A Festa de Babette. É um contozinho de 6 páginas. Coisa mais linda que você pode ler. O que você faria? Eu faria uma festa, eu jantaria com os meus amigos. Foi o que Jesus fez. Deixa eu contar para vocês uma história. Minha mãe estava com câncer. Minha mãe morava em Fortaleza e eu estava aqui em São Paulo com câncer, fazendo uma quimioterapia terrível. A quimioterapia estava matando minha mãe e o câncer também. E ela estava numa situação difícil, porque se ela parasse de tomar a quimioterapia, o câncer matava. Se ela continuasse tomando quimioterapia, a quimioterapia matava ela. Uma situação terrível. E ela ligou para cá, para São Paulo. Ela disse, Jerusa, eu queria pedir que o Ricardo viesse aqui a Fortaleza. E eu estava com uma viagem marcada. Acho que eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, eu era para sei lá para onde, um lugar longe. E a Jerusa, minha mãe era assim, uma nordestina, espiritada mesmo, assim. Minha mãe era uma mulher, era uma feminista, artista plástica, poeta, amiga de homossexual, amiga de artista, amiga de comunista. Minha mãe era uma mulher bala. Eu gostava demais dela, por essa coisa dela, assim, cearense mesmo, Caba da Peste. E a minha mãe ligou para Jerusa e disse assim, Jerusa, eu queria o Ricardo aqui. Aí a Jerusa disse assim, ele não pode, ele vai viajar, eu vou. Aí minha mãe disse, você não? Eu quero ele. Minha mãe não tinha nada com a Jerusa se encontra. Não é que ela queria a mim. Eu quero ele. Não, eu vou. Não, você não serve, eu quero ele. Porque ela sabia que estava morrendo, ela queria um filho. Jesus sabia que a hora estava chegando. E ele quer quem? Ele quer os amigos. Eu quero você. E você? Eu quero você quando? Eu quero você aqui. Pra quê? Pra gente comer junto. Mas não tem nada. Eu quero você, eu quero a sua amizade. Porque eu acho que isso aqui muda a nossa visão de o que Deus quer de mim. Uma vez eu fui evangelizar. Eu não fui evangelizar, eu fui ajudar uma senhora muito rica. Muito rica. Não vou entrar em detalhes, uma senhora muito famosa e rica. E fui eu e a Jerusa lá na casa dessa senhora aqui em São Paulo, passei a tarde falando com ela. Eu estava atribulada, a vida perturbada. E a gente falando, eu e a Jerusa ali orando com aquela senhora. Aí ela parou, olhou assim pra mim e disse assim, o que você quer de mim? Por que você está aqui? O que você quer de mim? Eu digo, minha senhora, nada. Eu disse pra ela, fui até um pouco assim, eu disse, minha senhora, deixa eu lhe dizer, naquela época eu tinha uns 45 anos de idade, deixa eu lhe dizer, eu já tenho 45 anos de idade, cheguei aqui sem a sua ajuda, eu não quero nada seu. Nada. Eu tô aqui porque eu quero ajudar você, eu quero estar com você. O que Deus quer de mim? Deus não quer nada de você. O que Deus quer de mim? Deus não quer nada, Ele quer a sua companhia, quer você. Deus quer você. Não quer nada de você, Deus não precisa de nada de mim, Ele quer você. Quer sentar no lugar com você, quer a sua companhia, quer afetos, quer ser seu amigo. Eu causei o maior escândalo na Bethesda porque uma vez eu preguei e disse assim, Deus não é amor só, Deus é amizade. E uma pessoa se escandalizou que disse, isso não tem na Bíblia. Deus não é amor só, Deus é amizade. Sabe por quê? Porque a amizade é uma expressão do amor mais nobre do que o próprio amor. Porque eu posso amar uma pessoa e não ser amigo dela. Deus não quer só me amar, Deus quer ser meu amigo. Deus quer estabelecer relação de amizade com a gente. Isso é que eu gosto tanto da música do Milton Nascimento.
Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou, sabe que quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro trancou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz de que vem do coração. Pois seja o que vier, olha o que Jesus quis dizer para os discípulos naquele dia. Eu acho que tem tudo a ver com a música do Milton Nascimento. Pois seja o que vier, ele estava perto de morrer. Venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto para te encontrar. É a nossa festa, nós vamos sentar juntos para a gente guardar a nossa amizade como amigos guardam amigos do lado esquerdo do peito. Eu tive um grande amigo meu que foi inclusive o médico que fundou a Bethesda, o pastor Ademir Siqueira. Ele era médico, começou a Bethesda e mal começou a igreja Bethesda, ele morreu num desastre de automóvel. E no dia que ele morreu, eu peguei o disco do Roberto Carlos, me tranquei num quarto. Naquela época era long play, era aqueles pastelão assim grandão, bolachão, pastelão não, bolachão. E aí eu me tranquei no quarto e passei a tarde ouvindo essa música que o Roberto Carlos fez por Erasmo Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Você sabe por que Jesus chama os discípulos para a ceia? Para isso aqui, para dizer isso, de forma tangível, de forma concreta. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é bom saber que você é meu amigo. Culto, irmãos. Estar na presença de Deus é isso. Eu lamento muito que nós tenhamos transformado a nossa espiritualidade cristã numa coisa menor. E também eu estou sendo muito criticado, porque todo mundo diz, você só bate nessa tecla. Mas eu tenho que andar com Deus, irmãos. Não é ficar eternamente nessa petição. Deus me dá, como se Deus fosse um ser lá no céu, indiferente, de senho franzido, olhando para a gente de baixo, de cima para baixo, com os braços cruzados, e a gente fica daqui de lá, tentando sensibilizar. Isso não é o Deus da Bíblia. Deus é um amigo mais chegado do que um irmão, que chama os amigos e diz assim, vamos sentar e vamos comer juntos. É muito bom saber que eu tenho um grande amigo, muito bom. O que é que Jesus quis mostrar com essa ceia? Jesus quis mostrar o significado mais sagrado do encontro. Jesus quis mostrar que toda amizade, que a expressão mais linda da nossa relação com Deus e com o próximo é da amizade. Segundo, que viver bem é viver o encontro, o momento, transformar o momento em algo eterno. Isso é lindo. Sabe como é que eu sei que ele faz isso? Quando Jesus diz assim, olha como é lindo o texto. Pois eu lhes digo que eu não vou nunca mais fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui, até que se cumpra no reino de Deus. Que é o versículo 16. Nunca mais. Eu vou guardar esse instante como o mais sagrado. Isso é viver bem. Isso é o segredo mais bonito da nossa espiritualidade cristã. Sabermos transformar o tempo fugitivo em eternidade. É como você colecionar. Não tem a adolescentezinha que coleciona recortes, fotografias, bilhetinhos. Tem uma agenda assim, Minhas filhas tinham umas agendas assim, que ficavam gordas, de florzinha
E tinha lá o bilhete do ônibus, bilhete do metrô. Eu disse, que bilhete é esse? Isso aqui foi no dia que eu fui com meu namorado pela primeira vez. Vou guardar como relíquia. Vou guardar como relíquia. Tinha um lá que era um guardanapo. E que guardanapo é esse? Isso aqui foi... Ele limpou a boca nesse guardanapo. Vou guardar. Dentro da minha agenda. Jesus disse assim, eu vou guardar esse instante. Para sempre. É muito lindo, é muito precioso. Eu vou guardar para sempre esse instante. Porque quem sabe eternizar o relâmpago, quem sabe transformar o tempo fugitivo em sagrado. Jesus diz assim, e isso partindo dele é muito precioso. Isso aqui que nós estamos vivendo, eu vou guardar na minha retina para sempre. Jesus dizendo isso. E eu não vou permitir nunca mais que isso aconteça, até que a gente se encontre e faça isso de novo. Ele diz aqui com todas as letras. Eu não vou repetir, não vou me permitir que isso aconteça de novo. Então assim, guardem a memória desse momento. Jesus quer que eles guardem, porque eu vou guardar. Guardem a memória desse tempo. Transforme esse momento como um momento sagrado. Queridos, transformar os momentos como momentos sagrados é muito rico. Porque uma vez eu fui pregar nos Estados Unidos, numa igreja evangélica. Preguei lá, né, em inglês. Preguei minha mensagem, a Assembleia de Deus, e eu era evangelista e dei tudo que eu tinha e tal. E achei que eu tinha bombado, que eu me saí ótimo. E voltei aqui para o Brasil, passei uns 3 ou 4 anos, e aí voltei para os Estados Unidos para pregar lá. Aí o pastor me apresentou, disse, aqui é o pastor Ricardo, que esteve conosco aqui há uns 3 anos. Vocês se lembram dele? Ninguém se lembrava de mim. Zero. E eu pensei que tinha arrasado aqui. Ninguém guardou, ninguém colocou no estojo, ninguém colocou no álbum. E eu me senti péssimo, né? Minha autoestima foi lá embaixo. Mas eu estava também, acontece o contrário também, não é só essas coisas ruins que acontecem comigo, não. Eu estava lá em Luanda, em Angola, e um rapaz que estiver aqui no Brasil me chamou à parte na igreja metodista. Puxou, ele tinha vindo aqui no Brasil, me ouviu pregar aqui no Brasil. E quando eu fui lá, ele me chamou à parte. Ele estava com um caderninho, e ele abriu o caderninho e disse assim, ó, no dia tal, lugar tal, interior do Paraná, uma cidade do interior do Paraná, você pregou a mensagem tal, com 5 minutos você falou a ilustração tal, e ele foi me mostrando o caderninho dele, estava tudo escrito. Ele disse, pastor, eu coloquei nesse caderno, porque aquele dia para mim foi um dia marcante na minha história de vida, eu guardei esse instante. Eu quero dizer para você, rapaz, que cada encontro que você tem com a moça, cada encontro que você tem com um amigo, esse momento pode ser um momento qualquer, como você pode transformar esse momento num momento sagrado. E Jesus, por ter transformado aquele instante, que podia ser mais uma refeição qualquer, ele disse assim, essa aqui é a mais sagrada de todas. Eu vou guardar esse instante para sempre. Isso aqui deve ter tido um efeito desestabilizador na alma dos apóstolos, quando eles disseram, mas é isso mesmo? Aquele momento que podia ser trivial, transformou-se num momento riquíssimo. Porque os momentos saem da trivialidade, deixam de ser ordinário e se transformam em momentos especial pelo valor que nós damos a ele. Eu posso ir a um banquete com milhares de garrafas de cerveja e de champanhe e de uísque envelhecido 12 anos e de vinhos caríssimos e de caviar e aquilo ser um momento sem significado nenhum. Mas eu posso transformar um momento que é absolutamente trivial e que não tem muito a ver. Uma mesa, homens ao redor dessa mesa, comida simples, pão simples. E aí eu digo assim, esse aqui é um momento sagrado, muito sagrado. Na minha história de vida,
Eu tenho alguns momentos muito sagrados e que são tão simples, mas são tão especiais para mim. Eu era criança de 9, 10 anos de idade, morava em Londrina, aqui no Paraná. Eu me lembro uma noite, meu pai chegou para mim e para o meu irmão, nós estávamos deitados no quarto. Me lembro que estava um frio danado, a gente debaixo da coberta lá em Londrina. Papai abriu a porta do quarto e disse assim: preparem-se que amanhã de manhã, será sexta-feira, amanhã de manhã nós vamos pescar. Nossa, eu nem consegui dormir à noite, tão alegria que eu estava. Nós acordamos de manhãzinha cedo, eu fui pro quintal com enxada, e a gente morava numa casa que tinha um quintal assim, mais ou menos, encharcada, e a gente com a enxada pegando uma lata de minhocas e uma varinha de bambu, com uma linha e um anzolzinho pequenininho, e fomos para a beira de um riacho lá em Londrina, ficamos pescando lambari, pescamos ali uns 30 ou 40 lambarias, eu não sei, o dia todo pescando, eu, meu pai e meu irmão. E a gente com aquela corda de lambaris voltamos para casa. Mamãe limpou os lambaris e fez um lambari na frigideira. E eu me sentei naquela mesa com aquele dia com meu pai, minha mãe e meu irmão. E aquela refeição é tão sagrada para mim, tão sagrada. Ela está registrada no meu coração e eu vou levar para sempre essa imagem. Eu já estive em faustos banquetes que eu nem me lembro. Jesus disse: eu quero que esse instante seja sagrado. É por isso que os cristãos ao redor do mundo inteiro se reúnem nos domingos, sentam ao redor da mesa e dizem: vamos fazer aqui de novo, vamos repetir aqui entre nós aquele momento mais sagrado em que Deus se sentou conosco e disse que aquele encontro era um encontro que para ele significava tudo. Terceiro, Jesus desejou que eles mantivessem na memória deles, que eles guardassem na memória deles aquela noite, e não as cenas horrorosas que viriam depois. Então assim, quando você pensar no meu corpo, eu não quero que vocês fiquem olhando para aquilo que vai acontecer, porque vai ser horrível. Foi horrível. Foi horroroso. Tão horroroso que o profeta Isaías, 750 anos, havia profetizado que dele os homens iam virar o rosto. Ele foi desfigurado na cruz. Ele foi torturado até ser reduzido a uma polpa humana. Mas ele disse assim: não olhe para lá, olhe para cá. Põe os olhos. Quando vocês se lembrarem de eu me dando, pensem hoje à noite, não pensem amanhã, que amanhã é a sexta-feira. Não pensem no evento que vai acontecer depois da manhã. Pensem hoje. E mais, e aqui é um conceito meio complexo, mas eu preciso falar para vocês, que eu acho que para mim, eu aprendi semana passada e foi revolucionário da minha vida. Um conceito que eu aprendi, que não é meu, é de um teólogo chamado Paul Tillich. Paul Tillich diz uma coisa que para mim mudou minha maneira de ver a vida. Porque eu sempre preguei que o nosso passado é pétreo. O seu passado é pétreo, é de granito. Que o passado ninguém muda. Sempre preguei isso aqui para vocês. Aí eu estou lendo esse tal desse Paul Tillich e ele me bagunça a cabeça. Porque ele diz assim: o passado da gente está em aberto. O passado nosso está em aberto. Olha que lindo. Porque o nosso passado, as coisas que aconteceram no passado, elas podem ter uma cor ou outra, dependendo do que nós fazemos hoje. O nosso passado está esperando ser ressignificado. O seu passado. Ele está em aberto, esperando por você. O que ele vai fazer? O que você fizer no futuro, muda o seu passado. Aquilo que no passado era uma desgraça, pode virar uma coisa boa. E aquilo que no passado você achava que era uma grande coisa, de acordo com decisões que você toma no futuro, muda o que você fez ontem. Veja, Jesus diz assim: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Mas naquela hora que ele está dizendo aquilo, tem significado nenhum. Aquilo é pão e aquilo é vinho. Aí Jesus diz assim: isso que nós estamos fazendo aqui está em aberto, esperando o que vai acontecer sexta-feira, quando a minha carne for rasgada, o meu sangue for vertido,
E aí vocês vão dar a essa ceia um outro significado. Ela vai mudar de significado. Hoje é só uma comida, estamos comendo. Mas vai chegar o dia que vocês vão olhar para isso que nós estamos fazendo aqui com outro olhar. Vocês vão olhar diferente. Isso aqui um dia vai ser passado, o partir o pão e o beber o cálice, mas ele vai ser de uma outra significação. Então, isso aqui é o que é. Isso aqui é o que é. Quando vocês se lembrarem de mim, não lembrem de mim rasgado lá na cruz. Lembre-se de mim aqui. É o meu corpo. Porque lá é assassinato. Lá é conspiração. Lá no Monte Calvário é a sanha humana com ódio. Lá é desgraça. Lá é morte. Mas aqui é doação. Eu estou lidando por vocês. Mas vocês só vão entender isso quando lá acontecer. Vocês só vão entender isso quando realmente tomar corpo lá. Quando se historificar. Quando virar a história. Quando acontecer de fato. Aí vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Estou dando. Pilatos vai achar que está me matando. Herodes vai pensar que está me tirando a vida. Vocês vão olhar para aquilo e vão dizer assim: mataram, assassinaram, cometeram deicídio. Mas vocês vão se lembrar dessa noite. E quando vocês se lembrarem dessa noite, lembrem-se que não é assassinato, não é maldição humana, não é ódio humano. Eu estou me dando por vocês. Eu estou me entregando por vocês. Então a ceia, ela tem esse significado, né, da intimidade, da oferta, do serviço, da alegria de dar-se. Jesus se dá. E aí eu termino dizendo para vocês assim: comam, bebam. Sabe por quê? Porque em último lugar, Jesus demonstrou, ou quis demonstrar, que os vínculos mais profundos de uma amizade são os vínculos da autodoação, de dar-se. Você só estabelece amizade de verdade quando você se doa, quando você se dá. Aí Jesus disse assim: comam e bebam, e façam isso que eu estou fazendo. Porque quando você comer e beber, você está dizendo assim: é isso que eu quero, é assim que eu quero. Ele está se doando. E João entendeu isso, porque no Evangelho de João ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque ninguém tira a minha vida, eu dou, e dou livremente. Jesus disse, ele está se doando. Então, qual é a base da nossa relação com Deus? Qual é a base da minha relação com Deus? Ele doou-se, é o doar-se, é o se entregar. Essa é a base da nossa relação com Deus. E que Deus doou-se por mim. Deus doou-se por mim. Deu-se por mim. E eu gosto de fazer essa pergunta para os jovens noivos. Eu digo assim: por que você quer casar com essa moça? Se o rapaz responder para mim assim: eu quero casar com ela porque eu quero ser feliz. Esse casamento aí... Porque aí eu vou para a mocinha e digo assim: você quer se casar com esse rapaz por quê? Ela diz: porque eu também quero ser feliz. Aí o que é que acontece? Duas sanguessugas se beijando. A resposta não pode ser essa. A resposta tem que ser diferente. Por que você quer casar com ele? Porque eu quero fazê-lo feliz. Porque eu quero fazê-lo feliz. Eu quero me doar por ele. Eu quero me doar por ela. Se diz assim: o que Deus quer de mim? Nada. Deus quer doar-se por você. Isso é o que na Bíblia nós chamamos de graça. Graça. Deus quer doar-se por nós. Não quer nada da gente. E Jesus diz assim: essa é a base da minha relação com vocês. Eu estou aqui me doando. E essa vai ser a base do serviço de vocês. Essa vai ser a base da caminhada de vocês. Porque Paulo diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ser cristão, queridos, e ficar assim: oh, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, me resolve a vida, me dá um upgrade, me tira dessa circunstância, me ajuda nisso, Senhor, me dá um empurrão aqui, me livra disso, Senhor, me ajuda naquilo.
Isso não é cristianismo. Cristianismo é nós nos reunirmos aqui dizendo assim: tu te doaste de uma maneira tão magnífica, tu te doaste de uma maneira tão liberal, tão gratuita. Me dá o privilégio de eu me doar também assim. Isso é cristianismo. Me ajuda a entender como é que eu posso me doar assim também. Porque o que tu fizeste é tão nobre que eu quero também fazê-lo. Essa semana eu li uma frase que eu achei linda: doar-se como Cristo doou-se é ter um amor semelhante a um cego que aciona um interruptor de luz para que através dessa luz alguém seja atendido sem perguntar o que, como e porquê. Vocês pensaram na profundidade dessa frase? Doar-se como Cristo doou-se é amar como um cego que acende uma luz. O cego não precisa de luz. Ele é cego. Não precisa nem luz, não precisa nem interruptor, não precisa nada. Mas ele acende a luz. Para quê? Para ajudar uma outra pessoa, sem que ele vá se beneficiar em nada daquilo. Em nada, eu não vou me beneficiar em nada disso. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Cristo. Sem perguntar por quê, como, o quê. É doar-se tão livre e gratuitamente que parece um absurdo, que parece uma loucura, que parece uma coisa estúpida, parece uma coisa que não faz o menor sentido. Doar-se pelo outro, dar-se por quem não merece, e eu não ter nenhum lucro com isso. Aí Jesus diz assim: então vocês vão comer, então vocês vão beber, porque é nessas bases que eu vou, ou são nessas bases que eu vou edificar o meu reino, a minha proposta de espiritualidade. É isso. O cristianismo é isso. A gente aprender com Cristo a servir constrangido pelo amor. O que é que me constrange a fazer isso? O amor. Nada mais. O que é que você ganha com isso? Nada. Aliás, isso não está em voga. O que está em voga são outras condições. Por isso é que esse momento é tão sagrado. Por isso é que a ceia é tão preciosa. Porque a ceia tem um sentido tão profundo de chamar cada um de nós a compreensões que muitas vezes nós não temos da vida e do que Cristo quis nos ensinar com a vida dele e com a morte dele. E que nós precisamos andar nas pegadas de Jesus. Porque se nós não andarmos nas pegadas de Jesus, nós podemos dizer tudo o que queremos, menos que nós somos cristãos. Porque ser cristão é dizer: dá-me o privilégio, não só de viver, mas também de morrer por Jesus. Dá-me o privilégio de amar nas bases que Jesus amou, de viver segundo os princípios que Jesus deixou para mim. Meu amigo, você acabou de ouvir a mensagem baseada em Lucas capítulo 22, dos versículos 14 ao 20. E o tema da nossa pregação que você acabou de ouvir foi a maior festa de todos os tempos. Essa mensagem é um convite a você olhar para a vida e entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, eu quero orar com você nesse instante. Vamos orar? Meu Deus, eu entro na tua presença com gratidão. Gratidão porque tu és um Deus nobre. Porque o que conhecemos a teu respeito é que tu és digno. Tu tens uma dignidade tal que nos sentimos até inclinados a nos ajoelhar e dizer que nós reconhecemos a tua grandeza. Não há um Deus tão nobre. A tua nobreza enche os nossos olhos
e faz o nosso coração explodir de alegria. Ó Deus, eu louvo a Deus pelo teu propósito para a vida de todas as pessoas. Eu intercedo hoje por esse rapaz, por essa moça que está perdido, essa moça que não sabe para onde ir, que está batendo a cabeça na parede, que está se ferindo, se magoando, se autodestruindo. Tem misericórdia dessa vida, meu Deus. Alcança com o teu amor. Ó Pai, eu quero interceder por aqueles que estão cansados, fatigados, por aqueles que se sentem como remando contra a maré, subindo ladeiras. Ó Deus, aqueles que já não têm mais forças pelo tanto de tribulação e de lutas que vem passando. Mostra a eles que tu queres dar a eles vida em abundância, mesmo no meio das circunstâncias difíceis. Eu oro, intercedo, clamo, porque eu sei, ó Deus, que tu és um Deus amoroso e bom, e é por causa do teu profundo amor e pela gratuidade do teu bem-querer. É de graça que tu nos queres bem. Isso para nós é maravilhoso. É por isso, por causa do teu amor que foi revelado em Cristo, em Jesus, é que nós oramos e nos sentimos confortáveis em falar contigo. Amém. E amém.